Olá, seja bem-vindo ao canal da Minato Consulting. Hoje eu queria bater um papo rápido com vocês a respeito de uma notícia que surgiu na imprensa da possibilidade de code share entre a Latam e a Azul, que para muitos analistas foi positivo e que, a princípio, inclusive para o próprio CAD, seja um movimento aprovado, uma vez que nesse momento de pandemia as empresas ainda estão tentando buscar condições de desenvolver a sua atividade. Pelo que eu li, o acordo deve contemplar próximo de 50 rotas sem sobreposição de oferta e, mais do que a necessidade de dividir espaços e conquistar clientes e market share, o que tem levado a esse code share nesse momento foi a necessidade de sobrevivência das empresas. Então, isso acontece ainda no momento de pandemia. E quando a notícia saiu, algumas pessoas vieram conversar comigo o que eu achava, uma vez que a própria Latam estava com um processo de recuperação judicial. Eu não posso falar em nome da Latam, nem vou, porque eu não conheço detalhes, mas eu até quero adiantar que a gente está conversando com algumas pessoas, dentre elas uma que eu tenho um respeito muito grande, para que ela venha fazer uma live com a gente especificamente sobre recuperação judicial. É algo que várias empresas, infelizmente, vão passar devido a essa crise e que eu acredito venha agregar bastante para que vocês conheçam um pouco mais. Mas voltando para o caso da Latam com a Azul, não conheço detalhes da operação ainda, mas o que eu pude dizer para essas pessoas que me contrataram é que os processos de recuperação judicial no país são extremamente diferentes dos processos de recuperação judicial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem a situação de uma recuperação judicial como algo muito ruim. Um paciente terminal na CTI. Nos Estados Unidos, você tem dois capítulos bem distintos. O Chapter 11 e o Chapter 7 são processos distintos de tentativa de recuperação de uma empresa. É isso que eu queria explorar um pouquinho com vocês. Como eu disse, não vou falar em nome da Latam, mas gostaria de criar uma situação imaginária de uma empresa sediada num país da América Latina, com operação em mais 6, 7, 8 países também da América Latina, incluindo o Brasil, e uma operação também nos Estados Unidos. E aí essa holding entra em recuperação como consequência de problemas de contratos, de problemas de gestão, devido a uma crise, sei lá, vamos colocar uma situação nesse nível para poder começar a trabalhar. Tá? E é aí que eu queria fazer algumas distinções clássicas com vocês. Porque quando a gente olha o Chapter 11, o que nós temos é a condição de que qualquer player pode solicitar a condição de Chapter 11. Quase todas as pessoas, eu disse pessoas de propósito, podem se declarar falidas baseadas no Chapter 11, incluindo empresas, joint ventures, sociedades de responsabilidade limitada ou a pessoa física. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma pessoa pode decretar a autofalência. É interessante entender que a falência é dada como, nesse caso, como uma tentativa de reorganização da empresa. O Chapter 11 é uma forma mais complexa de falência, ela é mais cara, ela às vezes inclusive é bem mais demorada, e por isso apenas empresas costumam se valer dessa prerrogativa. Tá? Mas ela permite que a empresa tenha a oportunidade de tentar uma reorganização da dívida e retomar ao mercado um pouco mais saudável após esse processo. Então, durante o processo de recuperação que se starta com essa solicitação, a empresa tenta reorganizar as condições junto aos credores, a outros players, revendo termos de empréstimos, taxas de juros, formas de pagamento, outros detalhes das operações, das negociações. E é um processo que ele começa de um modo muito básico. Ele inicia com a apresentação de uma petição elaborada pela própria empresa, que chama-se de petição voluntária, ou ela pode ser inclusive involuntária, quando os credores
fazem essa petição e levam ao Tribunal de Falências, da qual o devedor tem registro. Então, essa petição, ela não acontece de repente, ela não acontece do nada. É um processo de desgarçamento, de corrosão que vem acontecendo ao longo de um tempo. Então, é um desgaste de imagem, são problemas de balanço, são problemas de gestão, são problemas de impacto advindos do mercado, uma pandemia, uma crise internacional, qualquer coisa do jeito que pega uma empresa dessa já com uma qualidade já mais delicada e provoca uma situação mais grave de se movimentar em direção ao Chapter 11. Isso significa que a empresa está numa situação que provavelmente ela pode inclusive ser excluída de negociação em bolsa de valores. Então, quando a empresa pede a proteção contra a falência, significa que ela tem interesse, no caso do Chapter 11, de buscar uma revisão, uma reorganização da sua condição enquanto empresa, junto aos devedores, a todos os players com os quais ela está envolvida. E geralmente a entrada do pedido gera, em termos de mercado de capitais, uma queda ainda maior dos preços dos papéis dessas empresas. Ela já vinha sofrendo uma deterioração e ela passa a ter uma perda ainda maior nesse caso. Pelas regras do Chapter 11, as empresas podem continuar com as suas operações comerciais, mas o Tribunal de Falências passa a deter o controle sobre as decisões comerciais que são mais significativas. E da mesma forma, as empresas podem continuar com seus papéis sendo negociados no mercado. Lógico que tem todo um processo junto à SEC, que é a Comissão de Valores Norte-Americana, tem todo um rito a ser seguido, os papéis inclusive sofrem um amasso de preço muito grande, mas isso não impede que os papéis sejam negociados. E após a abertura do período de falência via Chapter 11, o Tribunal Federal ele nomeia um comitê ou alguns comitês, a depender do tamanho da empresa, da complexidade da operação, que vai ficar encarregado de repensar, de trabalhar com os credores e com os acionistas da corporação o desenvolvimento de uma renegociação que eles entendam como justa. Ou seja, durante toda essa fase de renegociação, os bondholders têm os seus pagamentos de cupom suspensos, se algum cupom vence, ele não recebe, os títulos da empresa normalmente sofrem um rebaixamento de qualidade de crédito, normalmente para grau especulativo. Isso, inclusive, leva aos bondholders a querer vender os papéis e incorrendo, inclusive, o risco de tomar um discount significativo na hora dessa venda. Mas, após esse processo de reorganização, que não é um processo rápido, não é um processo imediato, mas após esse processo de renegociação, e dependendo muito dos termos do plano de reestruturação da dívida, a empresa pode exigir que os investidores troquem os títulos antigos, os bonds antigos, por ações, que seria um processo de convertible forçado, ou por novos títulos, espelhando muito, com essa nova emissão, sejam de ações, sejam de títulos, as características advindas dessa dívida mais gerenciável que se chegou a consenso entre as partes. Tá? Em alguns casos, incluindo a renegociação da empresa ter que negociar novas ações, uma nova classe de ações. Então, é caso a caso, mas no limite, ela tem que emitir novas ações sobre uma nova classe para poder espelhar a nova realidade da empresa. E aí os investidores precisam saber se a empresa permitiu, deu condições dos acionistas trocarem as suas ações, as classes antigas, por essa classe mais nova. Inclusive parte do processo do Chapter 11, essa garantia da troca dessas ações, essa conversibilidade ou não de bondes em ações, ou a troca forçada de bondes, espelhando uma nova situação da empresa. E nesse momento que a empresa solicita o Chapter 11, é interessante notar que existe, por parte do tribunal, desse tribunal de falência, a criação
de um comitê, como eu disse, ou de alguns comitês que vão elaborar um processo de reorganização da empresa. E esse processo ele passa por uma análise para ser confirmado junto ao Tribunal de Falências, para a partir daí ele ser submetido à aprovação tanto dos credores, quanto dos bondholders, quanto dos acionistas. Então é um processo que tem que chegar a bom termo por todas as partes. E se de alguma forma, ainda assim, o plano de reorganização falhar, a falência será convertida dentro do que eles chamam de Chapter 7, que é um outro processo que complementa já numa fase 2 o desenrolar dessa falência em si. Pessoal, quando a gente olha para dentro de uma empresa que já está num processo de tentativa de recuperação no Chapter 11 e ela não tem sucesso, a partir de toda a tentativa que se foi feito, acordos, negociações, enfim, quando ela levanta a prerrogativa de Chapter 7, esse processo ele é considerado como um processo de liquidação, porque as empresas já passaram do estágio de reorganização do Chapter 11 e agora eles devem iniciar uma fase de venda, de desmonte de ativos para pagar credor. Então é muito interessante observar que nesse caso, além do administrador, é nomeado também um agente fiduciário, porque é essa figura que vai garantir que todos os ativos classificados como garantidos, como garantias, como colaterais, sejam de fato vendidos e que os recursos sejam direcionados aos credores específicos. Então, nessa etapa, não é mais aquela coisa do bondholder que deveria ter recebido um cupom e não recebeu, um bonde que venceu ao longo de um período de negociação do Chapter 11, do Chapter 11, e esse bonde não vence, ele fica em suspenso, porque vai ter toda uma renegociação de condições, é diferente. Neste caso, quando a empresa já entra no Chapter 7, os credores eles passam a cobrar as dívidas de acordo com a forma como emprestaram esse dinheiro para a empresa. E o mercado ele costuma chamar esse momento de prioridade absoluta. Por quê? Porque é uma regra de prioridade estipulada para que se cumpra a ordem de pagamento dessas dívidas. As dívidas elas passam a ser, então, divididas em classes, em categorias, e as dívidas não garantidas elas têm uma prioridade de pagamento. Então, os primeiros a serem pagos são os débitos prioritários não garantidos, que na prática são, por exemplo, dívidas de ordem fiscal, para você ter uma noção real do que eu estou falando. Além disso, se tem as dívidas garantidas que são pagas, e essas dívidas garantidas, elas normalmente consomem uma parte significativa do caixa dessas empresas. A partir dali, por último, o que vai se ter são os pagamentos de dívida não garantidas. E nesse caso, é não prioritário esses pagamentos. Onde que eu quero chegar? Os pagamentos que vierem a ser feitos serão feitos com fundos restantes de liquidação de ativos. Ou seja, caso não haja fundo suficiente para se pagar essas dívidas não garantidas, o que vai ser pago é uma dívida proporcional. Então, se eu tiver um pagamento de dívidas não garantidas que totalizasse em 10, mas eu fiquei com uma sobra de 4,30, é em cima desses 4,30 que vai ser feito um pagamento proporcional dessa dívida. E aí o que é interessante notar, e aí o motivo de nós estarmos negociando essa live com uma pessoa que trabalha necessariamente em recuperação judicial, para dar uma visão mais panorâmica do mercado brasileiro. Porque no mercado americano eu tenho tenho fases distintas. Quando uma empresa se propõe a ir para um caminho
de reorganização, ela entra num processo do Chapter 11. Ela só vai para o Chapter 7 quando toda tentativa de reorganização falhou. Quando toda tentativa de negociação não deu certo. Ou pior, as pessoas aceitaram as condições, os credores, os investidores, os players entenderam a necessidade, concederam uma oportunidade de renegociação da condição e ainda assim ela não aconteceu da forma como se esperava. Por N motivos, mas não aconteceu. Então aí sim, você parte por um processo de desmonte dessa empresa. Conversando com uma pessoa recentemente e tentando explicar isso para ela, essa pessoa fez uma brincadeira daquele filme Uma Linda Mulher, que o ator principal do filme trabalhava com a compra e venda de empresas. Eu não lembro se isso de fato aconteceu no filme, mas a pessoa comentou que ele, em algum momento, ele comenta do Chapter 7. E de fato é verdade, porque quando a empresa já entra num processo de pagamento, ela já está sendo desmontada. Muitas vezes você desmonta parte da empresa para seguir com o resto. Isso também pode acontecer. Não necessariamente eu tenho que desmontar toda a empresa, todos os setores. De repente eu vendo uma parte da empresa, eu faço a saída de um segmento que não é mais lucrativo, mas enfim, isso é um processo muito mais longo, muito mais complexo. De repente eu tenho rede de distribuição, eu atuo em 7, em 8, em 15 setores não necessariamente correlacionados à minha atividade fim. Então, a dimensão dessa empresa, a distribuição geográfica e a complexidade que essa empresa atua, que vai determinar quantas comissões vão ser feitas, qual o tempo de elaboração, a complexidade de negociação com países, com leis diferentes, com setores diferentes, e a partir dali se chegar a um consenso. E muitas vezes não acontece. Então, como eu disse, não era a intenção comparar a Latam a nenhum desses processos, mas usar de uma informação comentada pelo próprio presidente da empresa para usar como um fato ilustrativo e vocês poderem entender um pouco melhor as diferenças dos mercados brasileiros e internacionais, uma vez que muitos de vocês têm interesse em trabalhar com o mercado offshore na qualidade de investidor, e uma das necessidades, na minha opinião, do investidor é conhecer detalhes e não simplesmente falar, eu aplico lá fora. Não, eu preciso entender prerrogativas que as empresas lá fora podem ter, caso elas necessitem. Agradeço a atenção, informação contrária ou complementar a que nós conversamos. Fico à disposição de vocês e em breve passo a data da live com essa pessoa que eu estou comentando com vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.